Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Austrália. Sim, muitas pessoas perguntando, querendo o vídeo sobre a Austrália e aqui está. Nesse vídeo a gente vai abordar um geralzão sobre a Austrália, sobre o sistema universitário, pré-requisitos, custo, média de bolsas, para que vocês possam ter um entendimento mais aprofundado, né? Eu nem vou falar muito sobre os benefícios, né? Todo mundo já deve ter sonhado um dia em visitar a Austrália ou fazer um intercâmbio, não somente pelas suas praias maravilhosas, por um povo acolhedor, extremamente educado, baixo nível de criminalidade, alto nível educacional, clima favorável. Eu acho que se a gente for pensar em contras, ficaria apenas a questão da distância, né? O tempo de viagem que é um pouco cansativo, e o fuso horário se você tiver que falar com alguém do Brasil. Mas a gente faz o sacrifício porque os pontos positivos são muito grandes, são muito bons. Tá? Falando um pouquinho sobre o nível educacional. Né? De acordo com o QS World Ranking de 2020, a Austrália tem algumas universidades entre as 100 melhores do mundo, como por exemplo, a Universidade de Sydney, a Universidade de Melbourne, a Universidade Nacional da Austrália e a University of Queensland. Então, tem bastante opção para vocês escolherem, se vocês forem bastante exigentes com infraestrutura e nível educacional, fora as demais universidades que não se colocam entre as 100 melhores, mas oferecem um nível educacional altíssimo, ok? O que vocês precisam entender? Primeiro, o sistema educacional australiano ele é 100% pago, não existem universidades públicas gratuitas. Todas as universidades elas vão exigir um investimento por parte do estudante. Okay? As universidades na Austrália elas são mais custosas que alguns outros países ou alguns outros dos principais destinos, porém, todas vão oferecer bolsas. Então, vale a pena vocês primeiro fazerem um raio-x sobre o orçamento e fazerem uma pesquisa baseada no custo dessas universidades, porque todas elas vão oferecer algum nível de bolsa. Okay? Então, essa é a primeira dica que eu passo para vocês. Outra coisa que vocês precisam saber é que todas as universidades da Austrália, para nível de graduação, elas vão exigir do estudante brasileiro um ano internacional, ou o que eles chamam de ano de Foundation Year. Lucas, o que é isso? O Foundation Year ele é um ano composto por matérias pré-universitárias. Por que os brasileiros precisam fazer isso? Porque no último ano de ensino médio na Austrália, os australianos eles começam a pegar matérias pré-universitárias, que são matérias que nós não temos em nossa grade curricular brasileira. Então, se você pega o exemplo, por exemplo, de um estudante, né, cenário 1, que ele sai de um ensino médio, independente da faculdade que ele escolha na Austrália, ele vai ter que ter o primeiro ano como um ano pré-universitário, ele já está dentro da instituição, já é considerado um aluno universitário, mas ele está pegando esse grupo de matérias para que ele possa desbloquear e iniciar nas matérias específicas do seu curso a partir do segundo ano. Okay? Se você tem, por exemplo, o cenário B, um estudante que já entrou numa universidade brasileira e já fez pelo menos um ano de universidade no Brasil, ele pode se transferir e, teoricamente, eliminar esse Foundation Year. Então, se a gente pensa em termos de duração, para um estudante que vem do ensino médio, é um ano de Foundation mais 3 anos específicos de bacharel. Se você pega um estudante que já vem de um ano de universidade no Brasil, ele só vai ter mais 3 anos de universidade na Austrália. Pós-graduação, pessoal, não tem Foundation Year. E a duração da pós varia de 1 a 3 anos, dependendo do curso e, logicamente, da universidade que você escolher. Uma outra coisa interessante que ajuda muito os estudantes a pagarem a faculdade, a se adaptarem melhor no país e, obviamente, né, a terem aí o início de uma experiência profissional e desbloqueando talvez possibilidades de uma efetivação pós-conclusão do curso, é a possibilidade de trabalho no decorrer dos estudos. Então, a Austrália permite que o estudante brasileiro trabalhe 20 horas semanais ao longo do ano letivo, dentro ou fora do campus, e durante as férias se pode duplicar essa quantidade de horas. Uma vez que o estudante se forma no curso, seja a nível bacharel ou pós-graduação, ele tem até um ano para ficar no país, usar esse momento para uma experiência profissional, juntar uma boa grana e, se ele fizer um bom trabalho, dependendo do seu empregador ou da empresa, fazer ou dar entrada em um visto de trabalho para ele. Então vocês têm acesso a um bom tempo para
tempo de estudo de 3 a 4 anos, se você tiver que fazer o foundation não, que nem a gente explicou, né, pensando a nível graduação, e mais um ano de experiência profissional. Lucas, mas quanto custa as universidades na Austrália? As universidades na Austrália, elas vão começar, em média, tá? Sempre tem universidades, aquela exceção, outra um pouco mais barato, mas em média em torno de 25 mil dólares por ano. Tá? Outro ponto que precisa ser levado em consideração é o custo de vida, que dependendo da cidade que você opte na Austrália, o custo ele pode ser mais elevado. Então, vale a pena, de novo, ter um entendimento de qual que é o seu orçamento e, em cima disso, fazer uma busca, não somente para o custo da faculdade, mas para o custo de vida onde você vai estar estudando. As bolsas na Austrália, principalmente para estudantes brasileiros, elas variam em média de 5 a 15 mil dólares australianos. Essas bolsas, muito importante essa informação, ela pode ser tanto para o primeiro ano do curso, ou seja, uma bolsa pontual para te ajudar, né, nesse ano inicial de chegada no país, e depois você não tem essa bolsa independente da sua performance acadêmica. Ou as bolsas elas podem ser para cada um dos 4 anos da faculdade, que geralmente é o mais comum. Essa informação, pessoal, ela vai estar no site da universidade que você estiver pesquisando. Então você tem que tomar muita atenção, porque isso pode fazer a diferença para a sua manutenção no país. Existem faculdades que oferecem bolsas de 100%? Sempre existe, pessoal, tá? Mas, em média, para vocês terem um pensamento realista e poderem se organizar de uma forma realista, eu colocaria de 5 a 15 mil. Se vocês peguem, por exemplo, uma universidade que vai custar 25 mil dólares australianos por ano e você subtrai de 15 mil dólares de bolsa, já começa a ficar bastante interessante, porque você vai estar em um país de novo de primeiro mundo pagando aí uma média de 10 mil dólares ano para a sua educação, ok? Como que funciona a questão dos pré-requisitos? Tá? A Austrália tem um processo de admissão bastante simples. O que ela vai precisar no geral? O seu histórico escolar, a sua certidão ou o seu certificado de conclusão de curso, então se você vem do ensino médio, se você vem da faculdade, do ensino médio, da faculdade, ok? E um teste de proficiência no inglês. Esse teste de proficiência ele pode ser os mais comuns, tá? Tanto o TOEFL, IBT ou IELTS Academics. Se a gente pensa no TOEFL IBT, que vai até 120 pontos, geralmente uma pontuação mínima exigida é na casa de 80 pontos. Se a gente vai pensar no IELTS, que vai até o 9.0, a escala 9.0, uma pontuação ideal seria de 6.5. Lucas, mas se eu não tiro essa pontuação? A maioria das universidades tem programas para te admitir com algumas condições. Geralmente você tem que fazer um semestre ou até 2 semestres de inglês como reforço, daí tem que fazer uma prova no final desse período, ou dependendo da sua performance, você já consegue ingressar podendo pular esse exame, tá? Essas informações geralmente elas estão no site, mas o que vocês precisam ter, né, como sair dessa aula, né, sair dessa live aqui com a gente, na cabeça. Primeiro, as universidades todas são pagas. Segundo, elas são pagas, mas oferecem bolsas. Terceiro, se você vem do ensino médio, você vai ter que fazer um foundation year e não tem como escapar disso. Se você já está na faculdade, dependendo de quantos semestres você já tiver feito, você pode pular o foundation year teoricamente e o pré-requisito principal seria um teste de proficiência. Então, tá fácil, né, pessoal? Histórico escolar, vocês inevitavelmente já vão ter. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me escrevam, me mandem uma mensagem, vai ser um prazer respondê-lo. Once again, was a pleasure. Peace!